Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente do dia que você assistir este devocional, eu desejo a paz do Senhor sobre a sua vida. Às vezes, nós ouvimos um áudio, assistimos um devocional, ouvimos uma música que alguém manda pra gente, não no dia que ela manda, não naquele momento. Ouvimos depois. E o interessante é que quando nós ouvimos é exatamente o momento que nós estávamos precisando. Então, independente do dia, do momento que você assistir o devocional, que o Senhor venha ministrar no seu coração a palavra dele e que você possa ouvir este devocional exatamente no dia que você precisar. Tem dia que alguém manda um áudio para mim. Esses dias aconteceu isso comigo. Eu ouvi depois, não no momento. E eu ouvi exatamente no momento que eu estava precisando. Talvez se eu ouvisse no momento que a pessoa tinha mandado, talvez não edificaria tanto a minha vida da forma que edificou no outro momento que eu ouvi. Então Deus sabe o que Ele faz, a maneira que Ele faz, como Ele faz. Shalom Adonai. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, na sua alma, na sua caminhada, na sua vida. Você já percebeu que existem momentos a quais nós passamos, talvez um dia ruim, um dia difícil, aconteceu alguma coisa que não deixou a gente bem, ou mesmo alguns problemas que nós passamos e a gente começa a pensar e achar que nada mais vai dar certo na nossa vida, que os nossos sonhos acabaram, chegou o fim, que os nossos sonhos não tem mais jeito, as possibilidades não existem mais. Talvez por causa de um dia ruim você quer tentar cancelar tudo na sua vida. Você começa a pensar coisas ruins ao seu respeito. Você começa a pensar coisas negativas sobre você. E o inimigo tira proveito disso. E ele começa a dizer no seu ouvido que você não é capaz. Que você não vai conseguir. Que todos os seus sonhos realmente estão acabados. Mas isso é mentira do diabo. Porque a voz de Deus diz para você hoje, nessa terça-feira: eu, Jesus, ressuscito todos os seus sonhos. Quando uma pessoa, vem a falecer, você já pensou quantos sonhos vai com ela naquele caixão? Talvez quantos projetos ela fez. Quantos momentos ela almejava passar ainda. E se foi junto com ela. Eu lembro que uma vez eu era bem jovem. Eu tinha aproximadamente uns 16 anos, 17 anos. Eu escrevia num livro que eu escrevo desde 2000. Assim, é um provérbio africano. Quando um homem morre, é como uma biblioteca inteira se incendiasse. Quando um homem morre, é como todas as informações, todas as coisas boas, tudo que ele sabe, que ele aprendeu,
foi embora com ele. E é verdade. Mas também Deus, Ele levanta outras pessoas. Levanta também a descendência da pessoa a qual Ele levou para poder prosseguir com os sonhos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É assim que o Senhor faz. A descendência de Abraão continuou. Aleluia. A descendência de José continuou. Nós somos sementes de Abraão. Israel é semente de Abraão. E nós somos filhos amados, feito por nosso Deus, a descendência do nosso Deus. E que Ele diz para nós que o nosso sonho não acabou. Eu quero ler o Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, que diz assim: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Glória a Deus. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse Jesus ao jovem: eu te digo, levanta-te. Aleluia. O nosso Deus é um Deus tão poderoso que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Sonhos são coisas tão preciosas que, se as pessoas soubessem, né? Por exemplo, uma criança, quando você vai conversar com a criança, às vezes ela diz assim: quando eu crescer eu quero ser. Aí começa a falar a profissão. Talvez, né, a criança admira o seu pai, a sua mãe, fala que quer ser como a mãe, como o pai. E começa a falar dos seus projetos, dos seus sonhos. Às vezes a gente começa a perguntar, questionar, algumas pessoas riem, algumas pessoas apoiam, né? Sonhos são preciosos. Nós podemos olhar para cada pessoa e você pode ter certeza que cada pessoa tem um sonho. Mesmo que você olhe para alguém que parece cheio de impossibilidades, improvável. Aquela pessoa que você acha que é improvável, que você não dá nada para ela está carregada de sonhos. Essa viúva de Naim, essa mulher, ela tinha perdido o seu filho. Mas essa mulher, ela enterrou 2 pessoas já que ela amava: o seu marido e o seu filho. Essa mulher, ela sepultou os sonhos do filho dela e os sonhos dela. Você já imaginou a dor dessa mulher? A viúva de Naim. Essa mulher, ela sentiu provavelmente desprotegida, sem sustento, restando-lhe a esperança apenas do seu filho quando ela perdeu o seu marido. Naquele tempo, as viúvas eram desprezadas. As viúvas não eram como as viúvas de hoje. Quando uma mulher ficava viúva naquele tempo, ela se sentia desprotegida, sem esperança nenhuma, sem sustento. Então ela, né, quando ela tinha filhos, elas tinham filhos, a expectativa que ela tinha de vida era nos filhos delas.
Só que a viúva de Naim, ela perdeu o seu filho. Então, todos os sonhos dela, talvez ela pensou assim: como eu vou sobreviver agora? Não tenho sustento mais. E também, o mais importante, meu filho querido, tanto que eu amava, nós compartilhava as nossas conversas, ele compartilhava os sonhos dele para mim. Não existe mais. Mas eu vejo que Jesus, ele é tão assim, maravilhoso. Ele compadeceu da dor dela. Era propósito de Deus a passagem dele, a passada dele naquele lugar, quando ele chegou na cidade de Naim. Ele simplesmente aproximou. Ela estava indo em direção ao cemitério enterrar o seu filho. Enterrar os sonhos dela, os sonhos do seu filho, que já não existia mais. Jesus chegou e disse: levanta-te. O defunto assentou e começou a falar e entregou a sua mãe. Jesus, ele parou o cortejo, ele cancelou o funeral, ele cancelou o enterro daquele jovem e ressuscitando o filho da viúva de Naim. Jesus, ele tem o poder de parar, de cancelar todo o mal da nossa vida, todos os nossos pensamentos que o inimigo tenta colocar sobre a nossa mente. Jesus, ele tem o poder de ressuscitar todos os seus sonhos. Sabe aquele sonho que você tem há 10 anos atrás? Sabe o sonho que você tem de ter uma família, de reconstruir? Você foi totalmente destruída por dentro. Pessoas fizeram mal para você. Talvez você não tenha mais nem expectativa mais no ser humano de tantas decepções, frustrações. Jesus está dizendo: eu tenho o poder de ressuscitar o que está morto dentro de você. É isso que ele fez com o vale de ossos secos. Ele deu vida para todo o vale de ossos secos. Ele mostrou ao profeta Ezequiel que ele é um Deus que traz vida onde não tem possibilidade nenhuma. Um lugar de impossibilidades, um lugar de pessoas improváveis, um lugar que parece que aparentemente está morto. Ele ressuscita os sonhos. Jesus Cristo é especialista em ressuscitar os sonhos das pessoas. Ele ressuscitou Lázaro, não só Lázaro. Ele ressuscitou os sonhos das irmãs de Lázaro, de Marta e de Maria. Novamente poderia compartilhar em família, em união, os irmãos juntos. Porque Jesus estava lá, Jesus chegou, Jesus fez a diferença, Jesus fez o que o homem não fez, não faz. Eu quero dizer para você que realmente chega um limite da nossa vida que ninguém pode fazer nada pra gente. Ninguém, mas ninguém mesmo. Aí que Jesus entra, aí que Jesus faz. E Ele te diz que você não está desamparado. Que você não está desamparada. Ele é um Deus que traz à existência o que não existe existência. Receba vida nova para os seus sonhos, para os seus projetos nesta manhã. Aleluias. O filho da viúva de Naim poderia se expressar dizendo as palavras. Em Jó, por exemplo, capítulo 33, versículo 28. Mas Deus livrou a minha alma de ir à cova, e a minha vida verá a luz. Glória a Deus. O jovem ressuscitado por Jesus em Naim
também poderia expressar assim, olha, ele poderia expressar como salmista: pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Ele traz vida pra gente, ele traz esperança pra gente. Não temas então, meu irmão e minha irmã, não temas. Cristo, ele está ressuscitando os seus sonhos nesta manhã. Ele é um Deus misericordioso, um Deus que compadece de nós. Ele não é como o homem que vira as costas pra gente quando a gente mais precisa. Ele é Deus, que ele conhece a estrutura do seu coração, da sua alma. Ele é Deus que cuida da sua alma, da sua vida, da sua casa. Ele é o Deus que ressuscita. Ele é o Deus que ressuscita os sonhos e chega na hora certa, no momento certo, para ressuscitar os teus sonhos. Jesus Cristo é o ressuscitador de sonhos. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. E nesta manhã não é diferente. Ele está ressuscitando os seus sonhos, os seus projetos. Não estão engavetados, não estão mortos. Ele ressuscitou e ele está ressuscitando os teus sonhos. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Oh, glórias. Obrigada pelo teu amor. Ressuscita, sim, sonhos nesta manhã. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Um abraço fraternal.